Bem, pessoal, eu vou comentar mais uma vez sobre a pilha, porque eu cometi um erro com vocês na definição dos parâmetros na pilha. E em função desse erro, eu acabei revisando todo o padrão novo de geração de código para os compiladores baseados na arquitetura Intel de 64 bits. Tudo que eu havia formulado com vocês era válido com um pequeno erro só, muito pequeno, até a Intel de 32 bits. 64 bits, recentemente, teve uma alteração de padrão. No início não tinha essa diferença, mas posteriormente veio essa alteração de padrão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou montar um documento aqui. Primeiro eu vou começar com o código, eu vou chamar esse código de código 32.c, porque ainda vou apresentá-lo em função de 32 bits, desenhando a pilha e tudo mais. Eu vou fazer um código muito simples para vocês, o código onde eu tenho uma função aqui. Aliás, eu vou fazer isso aqui, uma int função, e aqui eu passo um argumento A e um outro argumento B. E aqui eu já vou aproveitar e comentar com vocês que tem algumas variações. Aliás, vamos direto ao ponto, para mais importante. Bem, estou nessa situação aqui. Suponha que aqui eu tenha declarado uma variável A que pertence a mim. Eu vou desenhar para vocês aqui a pilha como eu havia desenhado sempre e como estava correta essa pilha para máquinas de 32 bits. No padrão 32 bits realmente estava, o que eu havia mostrado para vocês era correto. Mais recentemente, a arquitetura de 64 bits, que começou também usando esse padrão, ela alterou o padrão. O padrão não é mais o mesmo. E aí entra o meu erro com vocês. E aí eu queria aproveitar para sanar essa dúvida. Eu vou começar desenhando a pilha da base dela, como a gente já fez. A base da pilha está aqui. Eu vou desconsiderar com vocês o ADCLV que aparece na pilha. E eu vou começar pela variável A. A variável A ela tem 4 bytes. 1, 2, 3, 4 bytes. A variável A está aqui, ela começa nesse byte. Por isso que a gente coloca o rótulo a partir desse byte. Então aqui eu tenho uma variável inteira que tem 4 bytes que está na pilha. Essa é a A da main. O que eu havia comentado com vocês e que aí tem um erro. Vamos lá. Esse é o erro em cima do que eu havia comentado com vocês. Antes de chamar essa função, eu vou passar os argumentos. Só que eu passo ao contrário. Primeiro eu passo o argumento int b da função, o argumento da função, o argumento int b, que tem 4 bytes, 1, 2, 3, 4 bytes. Tá? Isso, obviamente, se aqui eu tivesse invocando essa função, digamos que aqui eu chamo essa função passando 5 e 4, reparando, não preciso passar uma variável necessariamente, posso até passar uma variável aqui, essa variável iniciada, por exemplo, 3. Aqui ele vai criar uma cópia, então, para a variável A e o 4 ele vai passar na B. Então, o B aqui ele coloca 4. E por cima disso, eu tenho, então, mais um argumento, que seria o argumento a seguir. Aqui eu inverti esse argumento com vocês. Eu tinha dito que primeiro vinha o A, depois o B. Primeiro vem o B e depois o A. Então, na passagem de parâmetros para a função, é sempre do fim para o começo. Então, do último argumento, primeiro o B, depois o A. Se tivesse aqui mais um argumento, por exemplo, do C, primeiro eu ia colocar 8 bytes do C na pilha, depois 4 do B e depois 4 do A, dessa maneira invertida. Isso valia para vários compiladores até mais ou menos 2 anos atrás. Só que agora a coisa mudou. Então vamos lá. Aqui eu vou ter uma cópia da variável A. A variável A tem 3 dentro. A variável A aqui também tem 3 dentro. Que eu atribuí nesse ponto aqui. Beleza? E agora eu passei os argumentos. Terminei de passar os argumentos. O que sobe na pilha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobe na pilha o endereço de retorno da função. Endereço de retorno da função chamada função,
o qual é, na verdade, o comando return 0 da main. Esse comando aqui, ó, ela vai voltar para esse ponto aqui, o return 0 da main. Beleza. A partir desse ponto, o que acontece? Se a minha função tiver variáveis locais, por exemplo, ela não tem, então não entra mais nada na pilha. Se eventualmente essa função tiver uma variável local chamada C, digamos que ela é double, essa variável, então ocupa 8 bytes. Então a variável local double estaria aqui por cima, pessoal. Olha só, aqui por cima estaria a variável local double C da função desse cara chamado função. Ela estaria aqui. Então, só para revisar mais uma vez, eu vou fazer o seguinte. Ó. Então, na main eu tenho uma variável alta que vale 3, passo os argumentos de maneira invertida, primeiro B, depois o A, tenho aí o endereço de retorno da função e finalmente variáveis locais. Isso aqui realmente era válido para máquinas de 32 bits, até 32 bits e para o início da arquitetura de 64 bits, até um certo ponto. Chegou um momento que os compiladores começaram a alterar, e esse ponto eu não acompanhei, e agora eu faço esse vídeo para mostrar para vocês exatamente o que está acontecendo. Por outro lado, eu vou fazer o seguinte, apesar disso, eu vou usar, é muito provável que eu use esta forma ainda de desenho com vocês, não cobrarei em prova, mas é provável que eu use essa forma de desenhar com vocês, simplesmente porque ela é muito mais fácil de compreender. Se eu utilizar realmente o formato da pilha que tem sido adotado atualmente, eu acredito que eu vá confundir vocês ainda mais. Acho que o assunto é um pouquinho mais avançado. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar agora esse código que eu chamei de 32 bits. E repare o seguinte, na verdade o código é o mesmo. Só que agora eu vou chamar ele de 64 bits. Como o compilador que eu tenho aqui na minha máquina, o GCC que eu tenho na minha máquina é o 530, e esse compilador é um compilador para 64 bits, então ele vai traduzir esse código .c para um código binário já para a arquitetura interna de 64 bits. Ou seja, eu teria que instalar um compilador GCC de 32 bits se eu quisesse gerar essa representação aqui que eu mostrei para vocês, esse tipo de representação na pilha. Eu teria que usar um outro compilador que eu não tenho aqui na minha máquina, eu só tenho 64 bits. E aí, o que eu vou fazer agora? Repare que o código é o mesmo, não dá nada. A única diferença é que ao usar o GCC de 64 bits, com esse código de 64 bits, e compilar esse código para vocês, ele vai gerar um comportamento totalmente diferente na pilha. E aí eu vou aproveitar 64 bits, beleza, deixa eu chamar de 64 bits esse cara. A hora que eu rodo esse cara, o comportamento é totalmente diferente. Para explicar esse comportamento, eu vou fazer um negócio diferente com vocês. Eu vou usar um comando do Linux chamado objdump -d. Ressalto mais uma vez, eu não vou cobrar isso em prova com vocês porque houve uma alteração do padrão. E esse padrão é bem mais complicado agora, eu não vou cobrar de vocês. Tudo bem. E aqui o que eu vou fazer? Esse objdump -d, ele vai abrir para mim todos os comandos na linguagem de baixo nível que o compilador GCC transformou o meu código em C para essa linguagem de baixo nível. Essa linguagem de baixo nível a gente chama de assembly. Só que não é um assembly modificado para a arquitetura de 64 bits que se comporta em termos de pilha de forma diferente. Então eu vou rodar esse cara e vou gerar o resultado. Isso aqui significa que eu estou exportando tudo que gerar na tela, eu vou gerar num arquivo chamado arquivo.txt, por exemplo. E quando eu entrar nesse arquivo, eu vou ter um monte de coisa aqui. Não se assustem à primeira vista. Eu vou procurar aqui para vocês a função main de cá. Olha só. Aqui está a função main. Repara que a função main, ela tem uma série de comandos. Esses comandos que vocês enxergam aqui, ó, são comandos na linguagem assembly de baixo nível, como eu falei para vocês. E o que está aqui do lado são os códigos binários para cada instrução dessa assembly. Esse é o código binário mesmo que sua máquina vai rodar. Eu não queria chegar nesse ponto, mas quando eu gerei uma dúvida na cabeça de vocês, eu não posso deixar isso para trás, eu tenho que resolver.
Quando eu chamo a função, eu queria que vocês reparassem em uma coisa muito óbvia. Aqui é o momento que eu chamo a função. Esse comando de assembly chamado call, ele chama para mim uma determinada função. Tudo bem até aqui. Em primeiro lugar, eu queria que vocês observassem que nesse ponto eu acabo definindo, eu acabo atribuindo para um registrador chamado EAX, olha, eu copio de uma região da pilha, esse RDP é um registrador que aponta para mim, para a base da pilha. Eu copio alguma coisa para um registrador chamado EAX. Copio uma outra coisa para um registrador chamado ESI e copio do EAX para um outro registrador chamado EBI. O que eu queria que vocês notassem é que eu não uso mais a pilha para passar argumentos agora. A passagem de argumentos é feita via registradores, via memória interna do processador, não mais via pilha. Só que tem um detalhe, isso até o 6º argumento que você passa para a função. Até o 6º. A partir do 6º isso não é mais assim. É nesse ponto aqui, ó, nessa linha que eu estou passando argumento para a minha função, só que copiando ele dentro de um cara, que é uma pequena memória dentro da CPU, chamado de registrador. Qual a vantagem de copiar para dentro desse registrador? É que a arquitetura de 64 bits da Intel ela tem muitos registradores a mais em relação ao que a arquitetura de 32 bits tinha. Quer dizer, ela tem mais registradores, vamos falar assim. E registradores que são maiores também. Isso fez com que se tornasse possível utilizar esses registradores e não necessariamente empilhar naquela memória stack. Não colocar na pilha os parâmetros. E aí eu chamo a função. Depois que eu chamo a função, como essa função retorna void, repara que quando há o retorno de void, eu vou colocar o valor 0 em hexadecimal dentro do registrador EAX, que é o que eu já tinha explicado para vocês antes. Esse move faz a atribuição do 0 para dentro do registrador EAX. Se eu tivesse um retorno, o retorno seria realmente passado para o registrador EAX. Essa é uma grande vantagem. Agora vocês vão conseguir enxergar o que está acontecendo de fato. Eu vou complicar um pouquinho. Eu vou entrar no meu código de 64 bits, que é o mesmo de 32 bits, não se esqueçam. A diferença é que se eu compilar com o compilador GCC para 32 bits, eu vou ter esse comportamento, e se eu compilar com 64, eu tenho aquele outro. Só que agora eu vou complicar um pouquinho. Eu vou adicionar aqui para vocês 7 parâmetros, A, B, C, D, E, F e G. Eu tenho 7 argumentos aqui. Eu vou tirar esse WC, que eu não estou muito preocupado com ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argumentos. Eu vou tirar esse desenho da pilha, porque esse desenho da pilha é para 32 bits e agora eu estou andando com vocês 64. Ah, só um detalhe. Eu retornava 0 porque essa função de fato eu não estava retornando nada nela, tá? Ela era int, mas não tinha retorno algum. Bem, o que eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês? Eu vou declarar uma variável chamada A, uma B, uma C, todas pertencem a mim. B, C, D, E, F, G, 4. Cada uma recebe um determinado valor, eu vou colocar aqui, ó. Eu queria que vocês notassem o seguinte, olha. No compilador 530, GCC 530 que eu estou usando aqui com vocês, de fato esse argumento é o primeiro a entrar na pilha, do mesmo jeito que eu expliquei para vocês. Depois vem esse, 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 depois vem esse. Está aqui no mesmo formato que eu expliquei para vocês. Só que depois a coisa muda um pouco. Então olha só, a função vai receber o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G. Ela vai receber 7 argumentos. E aí tem um problema. Até 6 argumentos, nós usamos apenas os registradores para passar argumentos para a função nesse novo padrão que já está sendo usado no GCC, no compilador GCC 530. E aí tem um detalhe, algumas pessoas podem testar, talvez tenham Ubuntu ou Linux Mint, e elas testem com GCC 484. E tem um detalhe, esse GCC 484, ele tem uma diferença ainda no padrão, ele ainda não segue o padrão por completo. Isso é um problema, por isso que eu não queria também entrar muito nesse aspecto, mas enfim, comecei e eu vou pelo menos explicar para vocês o básico.
Eu vou compilar esse cara. Ele usa 7 argumentos, a única diferença é essa. Só que agora, o código binário que eu gerei aqui, ó, eu quero abri-lo usando o objdump para enxergar quais são os comandos na linguagem de baixo nível. Eu vou gerar um arquivo 2.txt. Se eu entrar no arquivo 2.txt e procurar lá embaixo a main, olha só, cadê a minha main? Deixa eu ver se é com vocês. Olha a main aqui. Em primeiro lugar, eu queria que vocês notassem o seguinte. Esse é o ponto onde eu estou chamando a função. Quando eu não retorno nada, eu continuo aplicando zero ao registrador EAX, como já fizemos antes. Então, até aqui não tem muito problema. Este é o ponto, olha só que interessante. Este é o ponto em que nós estamos passando os argumentos para esta função via registradores. Tá? Ele consegue passar até 6 argumentos. Tem um a mais aqui que não se trata de fato, 1, 2, 3, 4, 5, 6 argumentos. Esse cara aqui se trata de outra coisa. Então tem 6 argumentos que são passados. O 7º argumento ele é colocado na pilha, como era feito antes. E aí depois que eu coloquei esse cara na pilha, eu chamo a função. E a chamada da função é o que coloca o endereço de retorno na pilha. Perceba que já dá para desenhar agora a minha pilha. O que eu vou ter na pilha? Ó, os 6 primeiros argumentos empilhados não são colocados na pilha. Não estão na pilha. Só este 7º argumento que está na pilha. Só o 7º argumento que é colocado na pilha. O que é bastante curioso, né? Então, quer dizer, só o 7º argumento é colocado na pilha. E aí eu chamo a função. E essa função, ela, no momento que eu dou essa chamada call, é ela que coloca para mim o endereço de retorno na pilha. Tudo bem? Beleza. Todos esses comandos que estão do lado são os comandos em assembly, associados a cada linha dessa, os comandos binários associados a cada linha dessa de assembly que está do meu lado direito. Só que eu não vou entrar nisso muito a fundo com vocês, enfim, não é o momento ainda. Eu teria que preparar, eu tenho um curso de assembly montado, eu posso até passar para vocês depois, só que ainda é para 32 bits. Até dá para usar, mas eu teria que, enfim, vocês teriam que usar um compilador para 32 bits. Mas tudo bem, um montador, aliás, para 32 bits. Tudo bem. Olha só, se eu for desenhar a pilha para esse cara, como que ela estará? Eu vou entrar no código de 64 bits, C, e a pilha estará mais ou menos dessa forma aqui, pessoal. A pilha, nesse novo padrão de 64 bits. Ela terá um comportamento diferente. Obviamente, eu começo na minha pilha aqui, ó, declarando a variável A, que foi a primeira a ser declarada, essa A aqui que vale 1. Então eu vou ter a A da main, então 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho a A da main. Por sua vez, eu vou fazer o seguinte aqui, só para facilitar a minha vida, eu vou copiar aqui mais 6 vezes e colar, pessoal. E aqui eu vou empilhar todos eles de uma vez, só para ficar mais fácil na vida. Depois eu vou ter a B por cima, a C, a D, a I, desculpa, a I, a F e a G, todas as variáveis da main. Do mesmo jeito que a gente fazia antes, sem diferença alguma. O que acontece com a função? O que acontece com a função é o seguinte, a priori, 6 argumentos são colocados nos registradores. E o que eu falei para vocês até agora é o seguinte, que eu colocava do final para o começo. Só que isso não é verdade mais no padrão 64, ele pega do começo para o final. Ele pega esses 6 argumentos e atribui a registradores. Então esses 6 caras não estarão na pilha. Esses 6 caras aqui serão colocados em registradores especiais. Tudo bem, memórias internas da CPU, só para recordar com vocês. Vou fazer melhor meu desenho aqui, que está um pouco estranho. Beleza. Esses caras vão ser colocados em registradores. Então eu não vou nem desenhá-los aqui. Ó. Aí o que acontece com o 7º argumento, que é o G, e G inteiro, ele empilha o G. Porque não tem mais um registrador, ele não usa um registrador adicional para o argumento G. Ele passa o argumento G da função e a pilha.
Acabou de passar o argumento, o que acontece lá que a gente viu? Uma chamada call, e essa call é a que coloca o endereço de retorno na pilha. Então agora entra o endereço de retorno na pilha. Exatamente desse jeito. E agora, eventualmente, nós temos variáveis locais, que são declaradas, que são empilhadas e tudo mais, eventualmente para aqui para cima. Isso eu fiz com vocês analisando aquele assembly, ou seja, aquela linguagem de baixo nível que nós geramos. Mas tem um detalhe, e aí começa a ficar complicado. Algumas das versões de compiladores anteriores a 5.3, por exemplo, a 5, por exemplo, como eu falei para vocês, se você usar, por exemplo, o 484, GCC 484, para isso é fácil, né? Você faz GCC menos version, a linha de comando, você vai descobrir qual é a sua versão. Você vai descobrir o seguinte: se você pegar os endereços, você vai ver que essa versão adota uma alteração do padrão. Ela não declara as variáveis na ordem, ela não empilha na ordem que elas são declaradas. Não tem o A, depois o B, depois o C, depois o D, depois o E, depois o F, depois o G. Coloca ao contrário. Coloca primeiro o G, depois o F, depois o E, depois o D, depois o C, depois o B e depois o A. Aqui a gente começa a complicar. Bem, acho que o mais fácil de tudo é o seguinte: a partir de agora, todas as vezes que vocês quiserem dar uma olhada, usem esse comando objdump, object dump. Ele é o cara. Quer dizer, se eu usar esse comando, eu vou conseguir mostrar para você, e você vai conseguir enxergar sempre o que está acontecendo. Eu queria só que você notasse o seguinte, ó. Esse momento em que eu faço esse comando move, eu estou atribuindo o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 para cada uma das variáveis que eu declaro na pilha. Isso aqui é exatamente o que está acontecendo naquele momento que A recebe 1, B recebe 2, C recebe 3, D recebe 4, E, F, G e por aí vai. Este é o momento em que eu estou passando os argumentos. Eu estou pegando cada cara desse que está na pilha em função de um registrador que guarda para mim a base da pilha, chamado de RDP, antes ele chamava EBP, na arquitetura em 32 bits, e eu copio para um outro conjunto de registradores esses caras. E é esse processo que está sendo feito nesse ponto aqui. Repara que tem uma linha a mais, tem um sétimo cara a mais aqui. Esse sétimo cara a mais, ele só serve para contar para mim quantos argumentos foram empilhados para serem desempilhados, tá? Se eu não me engano é isso, mas enfim. Como eu não tenho certeza disso aqui ainda, porque o padrão alterou, eu vou verificar isso para vocês depois. E o sétimo argumento é empilhado. O sétimo argumento, de fato, é colocado na pilha. Depois disso, é onde a chamada é feita e o endereço de retorno é colocado na pilha. E, posteriormente, como eu não retorno nada nessa função, o zero é retornado em AX, que significa que a função não retorna nada. Bem, pessoal, eu sei que o assunto não é fácil. Eu não vou cobrar de vocês isso aqui em prova, mas eu pelo menos dei um caminho para vocês confirmarem para cada versão de compilador que vocês vierem utilizar o que está acontecendo. Uma outra coisa que eu queria só ressaltar é, esse comando move é um comando de atribuição. Esse também é um comando de atribuição. Esse aqui tem uma diferença quando tem um Lzinho na frente, que ele significa a quantidade de bytes que eu estou transferindo para aquela região da memória, que no caso eu estou transferindo 4 bytes para aquela região de memória. E o move desse jeito, ele depende do registrador que eu estou trabalhando. Esse registrador, por exemplo, tem 32 bits, e esse, se eu não me engano, tem 64 bits, esse também. Tá? Então depende do registrador, ele sabe qual é o move que vai ser feito. Se a movimentação de dado daqui para esse registrador será de 4 ou de 8 bits, por exemplo. E esse push, ele está colocando para mim, empilhando para mim esse parâmetro, enfim, que seria o último dos argumentos. Né? E aí eu chamo uma função e por aí vai. Dá para vocês brincarem um pouco mais aqui, dá para ver que tem outros comandos de subtração, quer dizer, subtraia tanto de dentro desse registrador, empilha alguma outra coisa. Aqui dá para vocês brincar bastante depois, com bastante calma. Dá para vocês enxergarem alguns outros comandos adicionais. Deixa eu só mostrar alguma coisinha. Esses comandos com J, são comandos de jump, são os comandos em que os ifs são transformados. Esse JME é if not equal, e JE é if equal.
se alguma coisa for igual a um certo resultado. Tipicamente igual a 0 ou diferente de 0. Tá? E aí tem vários comandos aqui no meio que depois dá para vocês brincarem um pouquinho com eles, vocês vão ter isso mais à frente na disciplina, provavelmente no terceiro semestre, organização de computadores, como eu comentei com vocês antes. Mas eu não queria deixar isso no vazio, porque o padrão mudou e eu não queria deixar isso aqui errado para vocês. Beleza, pessoal? Valeu!